Esse é o nosso quinto vídeo, onde nós vamos tratar das indenizações de seguro. O que é a indenização de seguro? É o pagamento pela seguradora do prejuízo que o segurado teve daquele bem segurado. Esse evento que caracteriza o prejuízo do seguro é chamado sinistro. É um nome técnico que as seguradoras dão para quando acontece, por exemplo, uma batida ou a morte de uma pessoa. Quer dizer, qualquer coisa que estiver segurada e tiver que ser pago, um prejuízo, é o chamado sinistro. O que é o fato gerador do direito ao recebimento de uma indenização de seguro? É o sinistro. E esse fato gerador, ele se dá quando? Quando ocorre o sinistro. Então, é no momento que acontece, por exemplo, a morte de um segurado, ou que acontece a trombada do automóvel segurado, é a data que se inicia a cobertura daquele seguro. O seguro ele tem por objetivo indenizar, ou seja, pagar o prejuízo que o segurado teve naquele sinistro. Então, vamos dar um exemplo de um seguro de uma casa com valor de 1 milhão. 1 milhão é o valor comercial da casa. Essa casa ela está construída em cima de um lote. Esse lote ele não pega fogo. Então, quando você for fazer o seguro de uma casa, você vai avaliar qual é o custo para recuperar aquela construção. Então, por exemplo, uma casa de 1 milhão que está construída num lote de 500 mil, a casa, o prédio, né, ele vale 500 mil. Então, não faça um seguro de 1 milhão desse prédio de 500 mil, porque a seguradora não vai lhe pagar 1 milhão no caso de haver um incêndio e acabar com essa casa. Vai pagar os 500 mil, que é o valor para recuperar aquela construção. Ou seja, o seguro não é para dar lucro, o seguro é para indenizar os prejuízos daquele bem segurado. Aí nós vamos ver uma outra coisa. Quando a seguradora, no caso de um seguro de automóvel, teve um acidente, inclusive o motorista veio a falecer, ele era dono do carro, e até regularizar a documentação para transferir aquele carro que teve o acidente, deu perda total nele, para a seguradora, misturando com o assunto de inventário e tal, levou 10 anos. Qual é o valor que a seguradora tem que pagar para, no caso, os herdeiros daquele segurado? Tem que ser o valor do bem segurado quando ocorreu o acidente, atualizado com juros também, se for o caso, até a data do efetivo pagamento. Por quê? O bem segurado ele se desfez no dia do sinistro. Então, a partir daquele momento, a pessoa teria direito de receber aquele bem. Agora nós vamos analisar as indenizações nos casos de acidente de automóvel. Hoje em dia, usa-se a chamada tabela FIPE, é uma tabela que tem o preço médio dos carros no Brasil, e essa tabela serve de referência para dar o valor daquele automóvel que está segurado. Por quê? Com o passar dos tempos, o valor do carro pode alterar. Por exemplo, teve uma catástrofe, faltou carro no mercado. O mercado aumenta o preço do carro. A tabela FIPE vai aumentar. Teve excesso de oferta de automóvel. O preço do carro vai cair, a tabela FIPE vai cair. Ou seja, a indenização do seguro vai variar de acordo com o mercado. Tem os casos em que o acidente ocorreu em dezembro e, por aquele exemplo que eu dei lá atrás, por motivos de documentais e tal, a indenização só foi paga, às vezes, 15 anos depois. Qual tabela FIPE nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar aquela lá da data do sinistro, atualizado monetariamente, mais juros, pelos 15 anos,
para poder calcular o valor da indenização. Por quê? Se usarmos a tabela FIPE do dia da indenização, feito alguns casos tem acontecido por aí, o que aconteceu com aquele carro que ficou 15 anos mais velho? Ele desvalorizou completamente. Então, um carro que há 15 anos atrás valia 50 mil, daqui a 15 anos ele não vale 10. Ou seja, a seguradora teria um lucro pela demora do pagamento daquela indenização, o que não pode acontecer. A seguradora não tem como finalidade obter lucro com o valor das indenizações devidas. Outra coisa, o acidente ocorreu, da perda total, ocorreu em dezembro. O IPVA vence em janeiro. O IPVA é devido se a indenização não foi ainda paga? Não, porque aquele chamado fato gerador dos direitos e das obrigações ocorreu em dezembro. Em dezembro, o IPVA ainda não tinha vencido. Ele foi vencer já quando o automóvel era de propriedade da seguradora. No nosso próximo vídeo, nós vamos tratar das negativas da seguradora em pagar algum tipo de indenização.